Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas. Na semana passada, eu tive um paciente que desencarnou perto da hora de vir para cá e eu tive que sair correndo para o hospital. Acontece. Eu acabei não conseguindo avisar também, então eu peço desculpas. Doutora Elizabeth representou o senhor muito bem. Eu tenho certeza que ele é melhor que eu. Não, representou. Ela está lá atrás, mas ela representou. A segunda aviso é que hoje nós vamos falar do capítulo 24 e 25, dos mensageiros. E no próximo eu vou falar do 26, 27 e 28. Com isso a gente equilibra o atraso. Para essa nossa fala de hoje, além do livro, obviamente, eu vou mencionar aqui um livro que eu não sei se vocês conhecem ou já leram, chamado Voltei. Recomendo. Obsessão e Suas Máscaras, Marlene. Mecanismos de Mediunidade, aquele livro que a gente lê, acha que tem que ler de novo, o mundo espiritual vai ler de novo. Esse, Evolução em Dois Mundos, o Papai mandou o dicionário junto. Esse aqui é um outro livro interessante, chama-se Construção da Mente, é um livro novo, é um livro do Walter Oliveira Alves, e ele é um livro que mostra as interações da pineal, do córtex talâmico, quer dizer, aquela parte, ele ajuda a entender os livros do André Luiz. Bom, então nós vamos mencionando aos poucos, eu peço também, nós estamos sem o áudio, quer dizer, sem o visual, por conta do armário que está fechado. Tá? Mas isso é mais para vocês eventualmente acompanharem. Bom, nosso capítulo começa com a Ismênia fazendo uma prece. E que prece? E o que chama a atenção é que o André Luiz, ele percebe durante a prece da Ismênia que na hora que ela vai fazendo a prece por conta de todos aqueles irmãos que estão desacordados, são cerca de 2.000 espíritos que estão ali naquela câmara, todos eles mumificados, e usa essa expressão, parecem múmias, e ela faz uma prece. E na hora que ela vai fazendo a prece por aqueles espíritos, ela começa a se transmutar, começa a irradiar luz e começa a sair uma luminosidade grande do tórax dela. E o André Luiz, muito curioso, começa a olhar a luminosidade de todo mundo, Bom, a gente começa a se comparar também, Aí ele vê, nossa, e para dar suporte para a Ismênia, um grupo de espíritos se aproxima dela e vibra na mesma faixa de onda da Ismênia, o que se caracteriza por uma determinada cor. E aí ele fica olhando, vê que os médios, os mentores todos estão brilhando, ele olha para a luz dele, ele fica até contente, porque é meio fraquinho, mas mesmo assim ele preocupa, porque tem um pessoal que não tem a luz. Quando eu li isso, eu imediatamente lembrei do livro Voltei, é por isso que eu queria falar dele um pouquinho. O Voltei é a história do irmão Jacó. Rapidamente, o Jacó é um espírito que aqui na Terra ele tinha um espírito de posses, e ele usou boa parte do capital dele para doação para a FEB, para a Federação Espírita. Todo o parque gráfico da FEB é doação dele. E quando ele desencarnou, ele falou, bom, estou bem na foto aqui. E aí ele viu que não tinha muita luz, e ele ficou procurando a luz dele. E acho, cadê minha luz? E ele começou a perceber que não adiantava ele ter feito tudo aquilo. Porque embora ele tivesse feito tudo aquilo, ele ainda poderia ter feito um pouco mais da doação dele enquanto pessoa. A emanação dele para com os atos poderia ter sido melhor. Ele poderia ter cuidado mais do que ele emanava, da amorosidade, da afetividade, das ações que ele empreendeu aqui na Terra. E aí ele fica muito frustrado por isso, muito frustrado, muito chateado.
né? Até que ele então começa a estudar no plano espiritual, né? E aí ele, quando está saindo de uma palestra, de uma aula que ele recebeu, ele recebe uma chacota, assim, um monte de espíritos de padres, né, clérigos, né, que realmente brincam com ele, né, tiram sarro dele, desdenham, né? E ele, em vez de ficar bravo, ele se ajoelha e faz uma prece por aqueles espíritos, pedindo por eles. E essa prece sai do coração. E aí ele se espanta, porque ele vê uma luz e fala, quem é o mentor que está do meu lado? Né? Aí ele se espanta quando ele não vê muito mentor, ele vê o Bittencourt, né, que era o grande amigo dele, que está à distância, então ele percebe a luz do Bittencourt, mas ele mesmo começa a perceber que aquela luz era dele. E ele fica todo feliz. Porque ele percebeu que ao fazer uma prece do coração para os outros, ele ganhou uma luz. Né? Então como é que o André Luiz ganhou aquela luz, mesmo que fininha ou parca que ele tinha? Porque ele aprendeu que ele, apesar de ter sido um médico orgulhoso na Terra, um médico famoso que foi, isso não adiantou nada. Né? Tirando aquela senhora que ele não cobrava consulta, que no final fez a prece por ele, só sobrava ela. Então, aí ele percebeu que ele ganhou essa luz fazendo essa prece. Então, na hora que ele olhou, ele ficou feliz, porque ele viu que tem muitos espíritos ali que não tinham luz nenhuma. Né? E ele começou a achar, então, que a coisa não estava tão complicada. E ele começou a escutar a prece. E a Hermênia faz a prece, e ela fala assim, que as mães, né, que têm a maternidade, né, e que a trataram com indiferença, e os pais, que em vez de serem pais, se preocuparam com as questões materiais, né, que esses espíritos então possam perceber o engano que tiveram. Vocês lembram dessa parte da prece? Então, parte daqueles espíritos que estavam ali, né, incorreram neste tipo de erro e outros tantos. Né? Isso me lembra uma passagem que aconteceu comigo. Né? Eu tinha um amigo, né, que estava no centro espírita comigo, na época eu era estudante de medicina, e nós fomos fazer uma consulta espiritual. Né? Aquelas coisas que a gente faz. Né? Aí eu todo preocupado com a minha missão de médico, o que eu vou fazer, e meu amigo também. Né? E ele tinha uma namorada, né? Na época ele namorava filho. E o espírito chegou para ele e falou assim, você fica preocupado com essa coisa de que você vai fazer na medicina? Isso é importante, mas a sua verdadeira missão é com essa moça. E de fato ele se casou com ela, tiveram filhos, e ele nunca se esqueceu disso. Porque às vezes a gente fica achando que a missão da gente é fazer um negócio grandioso, né? Eu vou fazer não sei o quê, eu vou ter um cargo não sei das quantas. Mas não, nossa maior missão é em casa. Então não adianta nada você ter um filho, né, abrigar esse filho em seu lar, e o homem sair só pensando nos bens materiais para a família, né, porque está no Evangelho, que parte da missão do homem é essa mesmo, e a mulher que faz aquele tecido de conexão da família, né, que costura as relações familiares, né? Se ela também não tiver uma indiferença pelo filho, como a gente vê hoje muito em dia, né? Você pode ser o que você quiser, não vai acontecer nada. Né? Então, parte da prece da Ismênia era para chamar a atenção para essas tarefas que a gente passa batido. E a gente frequentemente passa batido. Né? Porque o mundo acaba chamando a gente para outras coisas. Então, a gente esquece que a nossa maior missão é no lar. E esse meu amigo tinha uma missão de fato, como provavelmente todos nós temos, com os nossos entes queridos. Mas a Ismênia também fala uma coisa, ela fala assim, também eu tenho que Jesus, que Deus tome conta por esses espíritos que não acreditaram na vida espiritual. Boa parte dos que estavam lá em repouso, eles simplesmente acreditavam que a vida acabava quando morriam. E de fato acabou. Eles não viam nenhuma possibilidade de que houvesse vida após o desencarne, após a morte.
E eles colocaram isso de uma forma tão forte no pensamento, e vocês sabem que o pensamento é tudo, né? Que eles plasmaram essa realidade. Então eles não tinham nenhuma ideia do porvir, nenhuma ideia do que podia acontecer depois do desencarne. Eles não tinham esta perspectiva. Eles não tinham este propósito na encarnação deles, né? E por não ter este propósito, eles não acordaram para a vida espiritual e literalmente ficaram dormindo, né? Muitas religiões, de fato, pregam nisto, né? Pregam que você, depois que falece, morre ou desencarna, você vai lá para o cemitério, vai ficar deitado e vai esperar o dia do juízo final. E no dia do juízo final, você vai se levantar. E todos vão se levantar das tumbas no dia do juízo final. Enquanto isso não acontecer, você vai ficar deitadinho. Isso parece brincadeira, mas não é. Não é a ponto de uma vez eu tive uma paciente diabética que teve que amputar uma perna. E ela tinha esta crença. Então o que ela pediu? Eu quero que o senhor sepulte a minha perna, porque eu escutei ela falando isso para o religioso, né? Que o senhor sepulte a minha perna e que sepulte o meu corpo depois perto da minha perna. Porque no dia do juízo final, se eu não tiver perna, eu não vou levantar. A gente tem que respeitar, porque esta é a crença da pessoa. Tem uma determinada religião, que eu não vou mencionar o nome, que realmente acredita nisso. Então, a gente tem que, da mesma forma com que muitos suicidas são enterrados em cemitérios diferentes. Por quê? Porque no juízo final eles não vão receber. Então, isto é uma crença, né? E a gente tem que respeitar. Como a Ismênia respeitou. Como eles são respeitados ali. Como eles recebem medicamento e recebem assistência, né? Então, se você não tem ideia do que pode acontecer, se você não concebe, ou você é materialista puro, a vida acabou, vou virar um pó, não quero saber de mais nada. Você não concebe a vida espiritual. Então isto faz com que você não tenha perspectiva de coisa, então você vai ficar mesmo deitado, esperando o juízo final. Você não cria essa possibilidade. Então, sabendo disso, e sabendo que nós todos temos essa ideia do que de fato pode vir por vir, uma atitude saudável é fazer igual ao Kardec. O Kardec, quando tinha uma determinada atitude a tomar, ele falava assim: quais são os reflexos da minha atitude? Bom, se eu fizer isso, depois de amanhã o fulano faz aquilo, depois de amanhã o ciclano faz aquilo, só que ele não parava isso. Assim, bom, na minha próxima encarnação, o que pode acontecer se eu fizer isso? O que pode acontecer na minha vida espiritual se eu tomar esta atitude hoje? Então, o propósito dele não era só no curto prazo, era no médio, no longo prazo, até onde ele podia conceber. Então, para que nós tenhamos um desencarne adequado, um desencarne melhor, e uma vida espiritual mais salutar, a gente tem que pensar em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa. Então a Ismênia, quando estava fazendo a prece, ela estava pensando em tudo isso, em todas essas consequências. Eu adoro ficar contando casos. Se eu ficar contando casos, vocês me falam, porque aí eu fico dizendo um pouco. Né? Isso me lembra o Chico. O Chico com a máquina de costurar. Vocês lembram dessa história? O Chico tinha um cachorro de estimação dele, que ele adorava. Né? O cachorro era velhinho, doente e tal. Um dia ele chegou, o cachorro estava morto. Ele chorou, porque ele gostava dele. Mas ele descobriu que foi uma vizinha que achava que o cachorro estava sofrendo e resolveu abreviar o sofrimento do cachorro. E deu veneno para o cachorro. E o Chico ficou assim, ele tentava gostar daquela senhora, mas ele não conseguia. Até que o Emmanuel veio, conversou com ele e falou o seguinte: olha, esse seu sentimento está prejudicando o seu trabalho espiritual, porque tem uma mancha escura no seu cardíaco. Aí o Chico, mas não sei o que, você vai fazer o seguinte:
Você vai descobrir o que aquela senhora gosta e você vai dar para ela um presente. E descobriu que ela gostava de uma máquina de costurar. Custava uma nota, bem mais do que ele podia pagar. Ele se endividou todo, fez prestação e deu a máquina de costurar para aquela senhora, e aí ele se desfez da mancha escura nele, e aí ele se voltou à qualidade do trabalho mediúnico dele. Então, toda vez que pisarem no nosso calo, e a gente tiver vontade de pular no pescoço, pensa nisso. Né? Pensa assim no que vai acontecer, depois no que vai acontecer, porque as consequências, elas vão feito dominó, e a gente não tem consciência disso. Nosso pensamento é muito, muito poderoso. Né? Bom, então o Ismênia estava fazendo essa prece e viu que todo mundo começou a vibrar e a luminosidade aumentava. Até que no fim da prece, o André Luiz olhou para o céu e falou assim: nossa, estão caindo os flocos brancos por sobre todos nós. O que são esses flocos brancos? Né? Fluido vital. Né? Lá no livro, eles dão um nome que é energia, força vital, se não me engano, eu preciso ver aqui. Mas é fluido vital. Né? E o mais interessante é que todos receberam o mesmo fluido. Esse fluido vinha dos céus e era igual para todos. Então, qual é a primeira lição? A primeira lição é que a prece a gente pede e recebe. E todo mundo recebe igual, desde que essa prece seja feita com o coração. E esse era um dos problemas do irmão Jacó, que a prece era mental. Então não adianta, quando a gente for fazer uma prece, não adianta chegar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A prece tem que ser do coração, tem que vir daqui. Né? Então ela fez essa prece, né? E todos receberam essa luminosidade. E aí, né, isso se irmanou para todos, e todos receberam, só que a partir de que cada um recebeu, quando tocava no perispírito, né, no corpo espiritual, o floco de neve, o floco branco se dissipava. Porém, saía de cada um uma bolha que tinha a cor de cada um deles. Então, quem emanava verde, saiu uma bolha verde. Quem emanava violeta, saiu uma bolha violeta. Sendo que da Ismênia saía a cor mais bonita que ela tinha, mais brilhante, e mais rapidamente a bolha que saía dela ganhava a fronte dos que estavam ali deitados. Bom, a esmalha. E o que ela falava, né, é que na prece eles encontravam a produção avançada de elementos força. Esse é o nome que eu queria lembrar. Eu procurei em outros livros, eu procurei na internet, eu procurei num site que eu não sei se vocês conhecem, chamado Kardecpedia, no Vademecum. O pai da gente conhece o cara. Então eu procurei lá e não tinha elementos força. Então eu não sei se vocês conhecem de alguma outra obra, mas foi a única vez que eu vi os elementos força. Mas enfim, eles chegaram na quantidade igual para cada um, mas cada um emitia segundo as suas possibilidades, em cores e velocidades diferentes. Bom, se vocês forem no YouTube e forem procurar o curso Obsessão e Suas Máscaras, né? Acho que até você que fala disso, com relação à frequência de vibração de onda de cada um, né? Acho que foi até mesmo. De frequência de onda, você vai ver que cada um de nós tem uma assinatura vibratória. Cada um de nós vibra numa determinada faixa de onda, e essa faixa de onda dá a cor e a velocidade da nossa capacidade de vibração. Então, as ondas muito rápidas são ondas do padrão angelical. Né? Então, espíritos de alto padrão, eles têm uma emanação muito rápida,
e uma cor muito brilhante. Espíritos de padrão menos bom têm emanações mais lentas, as ondas são mais lentas e, por consequência, as cores também ou são apagadas ou são outras cores. Né? Então, ou seja, todo mundo recebe. Porém, cada um emana segundo as suas possibilidades. Uma resposta diferente. Cada um tem uma resposta diferente, segundo as suas características e possibilidades. Né? Então, é isto que aconteceu. Né? O mundo espiritual estava utilizando o fluido de cada um, dos espíritos que estavam ali, para atender aos que estavam dormindo, aos que estavam ali acamados. E aí, cada um deles recebeu em sua fronte esse quinhão de energia. Detalhe, nem todos os 2.000 espíritos que estavam ali recebiam passes, recebiam sopros, alguns não tinham condição de receber. Então isso também chama a atenção. Nem sempre quem quer dar tem condição de dar, e nem sempre quem recebe tem condição de receber. Então muitos espíritos nem condição de receber tinham. Se não me engano, só 400 daqueles 2.000 tinham condição de receber algo mais, além de um medicamento básico e uma alimentação. Mesmo recebendo aquele quinhão de energia que vinha daqueles espíritos que estavam, obviamente, muito bem intencionados, a maior parte apenas começou a se mexer e se agitar. Embora eles estivessem deitados ali, eles estavam conscientes. Eles estavam ali, acordados. Eles estavam vivendo os seus sonhos, eles estavam presos no seu mundo imaginário, no seu mundo idealizado, e ali eles estavam o tempo todo vivenciando as suas experiências de dor. E para eles aquilo era um grande pesadelo. Então, gente, mesmo que nós tenhamos condição de ajudar, nós temos que ser muito realistas com relação à velocidade com que o mundo espiritual faz as coisas acontecerem. Elas podem ser muito rápidas, mas elas podem ser muito lentas. A gente tem que entender que isso é parte do processo, né? Que é a parábola da sementeira. A gente vai jogando a semente em todos os tipos de solo. E às vezes tem solos que não vão florescer. A gente tem que entender que isso é parte do processo. De todos aqueles espíritos, somente 2 se levantaram. Somente 2 tinham alguma consciência já para se levantarem. Mesmo assim fugiram. E não tinham condição de saber da sua real condição. Eles não tinham suporte para entender o que de fato estava acontecendo com eles. Então, mesmo que eles ainda se animem, a verdade não é uma coisa fácil. Provavelmente não é fácil para nós mesmos. Nós mesmos não temos condição de saber de metade das coisas que acontecem conosco. Quanto mais esses espíritos que estavam dementados ali, praticamente acamados, alheios a qualquer realidade, eles ainda vão precisar de muito tempo para amadurecer, muito tempo para cair a ficha. Muitos provavelmente ali vão para algum tipo de encarnação compulsória, né? Estão só esperando chegar o momento para acontecer a situação adequada para que eles encarnem, mas muitos provavelmente vão encarnar nessa condição. E nós temos que entender que isso é parte do processo. Então o André Luiz, né, viu tudo isso, né, e ele percebeu então, primeiro, o grande poder da prece. Bom, o que acontece com a gente quando a gente faz a prece? Lá no Instituto de Psiquiatria, lá no Procer, que nós estamos lá agora, nós temos um estudo que nós estamos gravando as pessoas orando.
Então, nós compramos um software e colocamos um microfone e pedimos para as pessoas fazerem uma fala encadeada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E o software grava e faz a espectroscopia da voz. Depois nós pedimos para as pessoas contarem um fato da vida delas, um fato que impactou na vida delas. As pessoas realmente relatam o nascimento do filho, casamentos, fatos da vida, tanto bons quanto maus. E o software avalia. Depois nós pedimos para as pessoas fazerem uma prece. E o software avalia também. E aí, tem duas fonoaudiólogas que interpretam a emotividade, a sonoridade da voz, e o software interpreta o padrão da voz. Aí a gente percebe quem orou como se estivesse falando com Deus, contando um fato para ele, ou quem orou no automático. Se a oração se assemelha mais à fala encadeada ou à fala automática. E aí a gente compara com o questionário de religiosidade que nós estamos aplicando. Nós temos hoje 50 pacientes com voz gravada e 100 pacientes com questionário aplicado, nós vamos chegar a 100 e 100, mas eu posso garantir para vocês que a maior parte das pessoas falam de forma automática. A menor parte fala com Deus. E mais, quando você vai no questionário, o senhor acredita em Deus? Eu acredito. O senhor pensa em Deus? Eu penso toda hora. Mas na hora de orar. Então, na verdade, a prece real não é culpa. A prece verdadeira, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Quais são os benefícios? O que acontece com o nosso corpo na hora da prece? Na hora da prece, quando a gente faz uma prece para valer, nós temos uma atividade do que nós chamamos de sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, nossa respiração diminui, nossa frequência cardíaca baixa, nosso coração entra num ritmo mais tranquilo, a nossa frequência respiratória diminui, a nossa temperatura corporal abaixa, tudo em nós se acalma e se tranquiliza. Isso é estudado já por vários pesquisadores no mundo todo. E a gente tem grandes benefícios hormonais, grandes benefícios cardiovasculares quando a gente faz uma prece. Como diz aquela história, né? Se eu soubesse que fazer prece era tão bom, eu faria prece só por egoísmo. E realmente é muito, muito bom para a gente. Ele causa fenômenos no nosso corpo que são muito, muito benéficos para o nosso sistema cardiovascular, para o nosso sistema endócrino. Mas acontece mais coisa. Na hora da prece, os nossos centros vitais, o frontal, o coronário, eles passam a vibrar numa sintonia diferente. E aumentam a nossa capacidade de conexão com o plano espiritual. Então a gente se liga mais, se liga ao plano espiritual. Ele aumenta a nossa capacidade de percepção e a nossa capacidade de emissão, tanto de emitir quanto de receber. Então, a prece, quando bem feita, melhora a qualidade da nossa prova. Agora, a gente precisa tomar cuidado. Os mecanismos dessa qualidade, como isso se dá no sistema nervoso central, está aqui. Essa construção da mente está aqui no mecanismos de mediunidade. Aqui explica bem essa coisa das ondas, da faixa de onda e tudo mais. Está tudo muito bem explicado aí. Só que no livro também, nos Mensageiros, o mentor chama a atenção do André. Ele fala assim, olha André, a gente também tem que tomar cuidado com o que se liga. Porque embora durante a prece a nossa capacidade de ligação com os nossos mentores seja maior, nós também podemos ficar suscetíveis. Então a nossa intenção na prece é o que determina a qualidade da prece. A quem ela se destina. Uma prece para ganhar na loteria não vai dar boa coisa. E também não adianta falar assim, ai Deus, tomara que aquele meu vizinho tome jeito. Não vai ser assim que a coisa vai ser resolvida. Tem que ser igual ao do irmão Jacó. Tem que ser igual ao do irmão Jacó. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa real intenção. Eu digo real intenção porque
Da porta para fora, eu acho pouco provável que alguém aqui seja mal intencionado. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que acontece da porta para dentro. Né? Como diria Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Né? Então a gente precisa ter muita honestidade na real motivação. Se você não tiver certeza da real motivação, não faça. Só se você estiver muito seguro de que de fato você tem as melhores intenções. Porque na hora que você emitir esta onda, é igual ao bumerangue. Isso vai e volta. Né? Então, a prece tem que ser de fato muito bem orientada. Pode fazer uma perguntinha? Tá. Aquelas outras, tem alguma comparação entre essas experiências marcantes da nossa vida? Ter um filho, ter uma filha, é importante, né? Falar filha também, porque senão a gente leva e tal, né? Mas assim, tem coisas que eu lembro. Eu tenho um companheiro nosso que na creche, ele costumava fazer isso. Não, agora todo mundo vai fechar os olhos, nós vamos fazer uma prece, vamos fazer um relaxamento. Eles vão pensar em algo muito feliz. Ele fez isso, a classe inteira quase, todo mundo foi longe. Esse estado, tem alguma comparação com o estado dessa prece encadeada, de coração? É o mesmo patamar? É um patamar abaixo? Como é que é? Tem algum parâmetro disso? Olha, quando você remete a um evento feliz, você, vamos dizer assim, você sobe o primeiro degrau para chegar lá, mas não chegou. Quer dizer assim, você facilita ou você cria o melhor meio ambiente para você de fato se elevar. Mas ainda você de fato... Euforia e paixão, mas não é o agradecimento ainda. Não é aquela entrega, não é aquela ausência do ego. Né? Porque a filha é sua, o filho é seu. A alegria é sua. O bom momento é seu. Então você se torna disponível e permeável para se tornar um veículo melhor. Mas a prece, a motivação da prece em geral transcende a gente. Né? É quase que uma transfiguração, como ela se transfigura no livro. Você bypassa o seu ego. Doutor, posso fazer uma colocação? Tem um grupo humorístico espírita que se chama Amigos da Luz. Não sei se vocês conhecem, recomendo muito. E eles têm acho que uns 2 esquetes que falam de prece, e um deles é super sincero. A pessoa que está fazendo a prece está falando com Deus de uma sinceridade absoluta, só com um sentimento altíssimo de cobrança. Então ele fala assim: nossa Deus, eu sei que não cai uma folha da árvore se não tiver a sua vontade, mas Deus, foca aqui que tem a folha da árvore, pensa na minha conta bancária, a dificuldade que eu estou tendo, e aquela cobrança e aquela angústia, né? Então é uma conversa que a gente tem geralmente com Deus que é de pura cobrança. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro, né? Quem é que gosta de ser cobrado? Né? Será que essa é a melhor relação? Por mais honesta que seja, né? A pessoa estava lá muito honesta na cobrança dela. Mas a gente tem que ter essa autoanálise e pensar: será que é com cobrança que eu vou me auto-iluminar? Né? Porque o que a Ismênia faz é a auto-iluminação, ela se realmente ilumina. Né? Ela se conecta com uma frequência mais elevada e consegue essa elevação, mas com um sentimento que é de cobrança, qualquer um sentimento que não seja de amor e gratidão, não rola. Aí, assim, no próprio livro, muito obrigado, é isso mesmo. No próprio livro, ela fala, né? O mentor fala para o André Luiz, eu até vou ler aqui para vocês: é razoável, porém, destacar que toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Então a prece é impessoal e ela é dirigida à força do bem. Então, quanto mais desapego, né, nós tivermos na nossa rogativa, né,
melhor vai ser. Né? E sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos da força que vitaliza o nosso mundo inferior. Né? Então, esse é o elemento. Exatamente. Então, na verdade, nós todos sabemos, né, que nós temos os centros vitais, né, que captam esses fluidos, esses elementos força do ambiente, do plano superior, e convergem para os nossos centros, né, do nosso perispírito. Então, esses centros vitais convergem para o nosso corpo, e as nossas células, os nossos centros vitais, se alimentam dessa energia. Então, quando nós fazemos a prece, nós também trabalhamos em prol da nossa saúde. Na medida em que as células responsáveis por cada centro vital recebem esse quinhão de energia, recebem esse fluido, né, e conseguem funcionar melhor. Boa parte das disfunções celulares começam a não ocorrer quando você se nutre desse fluido. Né? Então, na verdade, todos nós vivemos num mundo de trocas, né? De trocas de fluidos entre pensamentos, entre emanações que vêm e que vão. Cabe a nós decidir com que rádio vai sintonizar, e cabe a nós trabalhar para que essa troca e esse intercâmbio seja o melhor para a tarefa de cada um de nós aqui, né? E entendendo o benefício da prece, né, para os nossos amigos que não estão numa condição tão feliz como esses aqui do livro, e para nós mesmos. Né? Então, assim, só já meio que vou deixar um tempinho para perguntas, né? Assim, esse capítulo eu acho que explica bem esse mecanismo. Explica bem que durante a prece nós recebemos, explica bem que cada um de nós emite o que pode, e cabe a nós trabalhar para que possamos emitir cada vez ondas com melhor capacidade de ajuda para quem recebe a nossa emanação. Né? E essa é uma tarefa nossa, uma tarefa que nós temos que fazer dia a dia, e que vai demorar um tempinho, né? Mas que a gente está no caminho, que precisa estar no caminho. Então, esses são 2 capítulos que deu para fazer numa conversa, né? E eu me coloco aqui à disposição para dúvidas que vocês tenham, ou comentários. Esse trabalho seu, né? Saindo um pouquinho desse assunto da prece, eu queria saber, porque 2 vezes nesse capítulo eles falam em alimentar os corpos, alimentação. Então eu queria saber, por que precisa ainda dessa alimentação e como seria essa alimentação? Bom, quando nós desencarnamos, né, existem 2 estruturas do nosso corpo físico que são hipotrofiadas no perispírito. Uma delas é o trato gastrointestinal e outras são os órgãos sexuais. Porque a gente provavelmente lá não vai precisar nem de um, nem de outro. Mas, por outro lado, né, a parada brusca de qualquer alimentação no momento inicial não é ainda adequada. Tanto que no nosso lar, né, vocês lembram bem da sopa de pétalas, né, da sopa de flores que o André Luiz comia. Ele ficava desapontado quando ele achava que ia ser convidado para jantar e tinha água e a sopa. Né? E eles estavam no nosso lar. Então, o padrão alimentar que o perispírito necessita, segundo a sua densidade, ele é muito inferior em termos de densidade do que é aqui na Terra. Então, o alimento lá é sutil e em quantidades muito pequenas.
E quanto mais o espírito for evoluindo, menos ele vai precisar, até que ele seguramente não vai precisar de nenhum. Né? Tanto que não só na questão alimentar, mas mesmo na capacidade laboral. Eles têm descanso lá. Mas você vê, o André Luiz e boa parte dos espíritos, boa parte dos livros de intercessão, de viagens à Terra, são feitos durante a noite. Eles trabalham a madrugada inteira. Mesmo quando a reunião mediúnica termina, eles continuam trabalhando. E eles, nos livros espíritas é frequente você ouvir menção do tipo: quando o sol raiou, nós então fomos para não sei aonde. Trabalhando a noite toda. Né? Eles têm descanso, mas têm pouco período de descanso. Mas eles precisam, né, e quanto melhor for o espírito, mais evoluído, mais sutil é o alimento. Estes que estão nessa condição talvez precisem de alimentos mais densos mesmo. Mas seguramente eles não estão comendo feijoada, para ficar tranquilo. Lá a coisa é bem sutil. Uma outra coisa que eu queria lembrar, terminando o capítulo, é assim. No final, vocês lembram que eram 2.000. Né? Mas desses 2.000, só 400 tinham condição de receber algum tipo de ajuda melhor. Desses todos, só 2 levantaram. Eu não lembro bem, talvez vocês me ajudem, mas tem algum livro que o Emmanuel conta de uma tarefa de desobsessão, no qual ele participou. Eu não lembro que livro era, eu juro que eu tentei lembrar hoje. Eu perguntei para 2 ou 3 pessoas, mas elas também não lembram. Mas eles assistiram naquela noite 256 numa tarefa de desobsessão. A menor parte desses, uma ínfima parte só, é que se manifestou através dos médiuns. Né? Boa parte dos espíritos que são atendidos em reuniões de desobsessão nem sempre incorporam os seus. Mas ele contou que desses 254, ele deu a estatística no final do trabalho. E é igual a essa. Só uma menor parte foi de fato encaminhada. Muitos foram sensibilizados, provavelmente vão voltar. Mas uma boa parte saiu completamente ainda sem ser sensibilizado. Então, o trabalho de esclarecimento é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de dia a dia. É um trabalho de encarnações. Né? Então, assim, não se frustrem com esse resultado, porque isso no mundo espiritual é muito frequente. Né? Então, a gente fica querendo correr o tempo todo, né? Mas as coisas são lentas mesmo. Ninguém vai perguntar da sobremesa? Boa noite. Eu queria saber em relação a essa questão da prece. Eu não sei se é isso mesmo, mas eu não sei se... Então, eu não sei se é isso mesmo, mas assim, eu entendo que quando você faz uma prece, por exemplo, para uma outra pessoa, para um terceiro, você meio que doa um pouco do de um fluido vital. Você deve doar algum tipo de energia para que faça aquela pessoa se sentir melhor, acalentar alguma dor, enfim, qualquer coisa do tipo. E fazendo um paralelo com aquele tratamento do sopro, é o mesmo tipo de energia, tem o mesmo tipo de efeito? Como é que conseguiria fazer esse paralelo entre o poder de uma prece e o poder desse tratamento através do sopro? Tá. Se você estiver fazendo uma prece para uma determinada pessoa, sei lá, você tem alguém doente que você quer ajudar. Como é que você começa a prece? Você fala assim, tem 2 pessoas. Você fala assim, suponha que o João está no UTI. Você quer que o João receba os seus melhores fluidos. Você vai falar assim, João, recebe aí os meus melhores fluidos. É assim? Você vai começar a falar assim, Senhor, sim, meu Pai amado, intercede em nome do nosso amigo. Então, você faz a prece para o João, mas você faz de tabelinha com ele. Então você direciona para Jesus, direciona para qual entidade superior você está se voltando, e dali vem para o João. Você não fala direto. Ó, João, recebe aí, ó, tá aqui, eu estou te passando a bola, eu juntei aqui uns 10.000 fluidos para você. Você pode levar um bolo para ele, pode levar um presente, mas você não faz isso direto.
Você usa a intercessão divina. Entendeu? Então, você, quando começa uma prece, você faz assim. Né? E nessa hora, você está direcionando para um plano superior que tem toda a programação encarnatória do João. E que vai ver o que você pediu. Por exemplo, tomara que o João não seja operado, mas não deixe o João ser operado. Se ele tiver que ser operado. E aí tem aquele estudo de prece intercessória. Né? Vocês devem conhecer, né? Acho que aqui alguém já deve ter falado. Não, mas não é nem isso. Posso falar, doutor Fábio? Estou batendo papo. Em cima disso que o Leandro colocou para nós, sabe quando o senhor falou que a prece tem que ser impessoal, me veio justamente essa daí. O fenômeno que a doutora Marlene falava para nós, da moratória, né? A prece reflexa é essa que você... Poxa, se meu pai, se meu avô estivesse aqui, isso não aconteceria. Bate, a equipe ouve, tudo isso. Ela falava aquela prece que reflexa. Agora, essa é muito interessante. Você pede realmente, não é para você. Você gosta daquela pessoa de verdade e você pede a derrogação, né, o afastamento da lei divina, se for possível. A companheira nossa aqui em casa, da casa fala assim, por acréscimo da vossa misericórdia, Senhor. Se vai uma prece dessas e vem uma moratória, aí a gente vê um efeito enorme da prece. Sim. Porque se você não tiver o gatilho da prece, você não vai ter a consideração. A consideração do plano espiritual só advém do plano encarnatório da pessoa para quem você está pedindo, dos méritos, né, daquela coisa de trocar trabalho, doença por tarefa, né, e da intercessão da sua prece. Tem vários fatos, tem várias situações nos livros espíritas de planos que foram mudados por intervenção. Né, por intervenção. E em geral, né, quando você tem situações entre, às vezes, dois espíritos que se degladeiam ali, então entre eles lá se degladeiam, em geral, quando vem um espírito com uma autoridade moral, né, todo mundo fica tranquilo, fica quietinho. Né? Com relação ao sopro, eu acho que é um pouco diferente. Né? O sopro já é um fluido direcionado por aqueles espíritos naquela hora. É uma doação fluídica de um caráter diferenciado. Né? Já é o próprio fluido, já é mais uma doação fluídica específica. Né? Que ali não tem esse mecanismo todo. Posso fazer uma colocação também? No Obsessão em Suas Máscaras, a doutora inclusive menciona o Pietro Baldi, que tem um termo que se chama correntes de pensamento, ou noures. O senhor conhece? Será que esses elementos força não seriam elementos que saem dessas correntes de pensamento, essa psicosfera mais elevada, a qual nós acessamos quando nos elevamos nossos pensamentos? Eu não sei te responder claramente, mas eu acho que os elementos força, essa distribuição dos fluidos são realmente do alto. Eles vêm mais lá de cima, e bem lá de cima, do que de mais de união de correntes. Né? Eu acho que a coisa vem mais do alto mesmo. E o que a gente faz, de repente, na prece, ou na união de muitas preces, né? Ou que todos os religiosos fazem em todos os templos, né? Seriam abrir canais para o recebimento, né? Para entrar em sintonia, porque tudo está em sintonia, né, doutor? Sim. Na verdade, a gente está trocando o tempo todo. Mas quando você vai ler os livros nos quais os mentores começam os trabalhos espirituais, as primeiras descrições são das emanações dos campos de força dos médiuns de trabalho. Quando está todo mundo ali na mesa, né, que inicia-se a prece, o primeiro evento é a emanação dos trabalhadores. Né? Então todos os centros de força começam a se ligar, existe uma ligação magnética entre os trabalhadores, por isso que tem harmonia no trabalho espírita, né? E aí sim você estabelece um campo magnético
e esse campo magnético é utilizado em benefício dos assistidos que frequentemente vêm ao trabalho. Mas as pessoas se irmanam em correntes várias, né? A gente está ligado a 1000 eventos. Nós não podemos ter ideia da quantidade de ligações que nós fazemos, né? E sem contar com aquelas que nós fazemos com que a gente não conhece nessa encarnação, mas que às vezes são amigos nossos de outra encarnação, né, com o qual nós vamos nos ligar. Muita gente fazendo corrente para São Paulo não cair. Ainda vale a estatística que eu ouvi em 2009 de que nós teríamos 60 mil pensamentos por dia e uma porcentagem alta no automático. Nós, na grande maior parte dos nossos pensamentos, nós não conhecemos. Eles vão no automático. Eles vão no automático. Por isso, Santo Agostinho dizia, no final do dia, antes de dormir, faça suas preces, pense no que você fez, pense no que você achou, no que você fez de bom, no que fez de menos bom, e conhece-te a ti mesmo. Esse processo, porque... É que ele fala isso toda vez para mim, é um trauma. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Santo Agostinho é maravilhoso. Então, nós temos muitos, nossa capacidade é brutal de estabelecer o pensamento. Boa noite. Eu sou nova aqui, né? E as minhas leituras espíritas estão começando, né? Eu sou reikiana e assim, eu gostaria de saber a opinião, né, a respeito, porque eu envio, eu sou nível 3, que eu posso enviar reiki para infinitas pessoas, né, para o planeta inclusive. E eu faço isso, assim, quando eu envio, eu me conecto com Deus, né, com Jesus, e realmente eu faço essa ligação, né? Eu não vou direto porque eu não sou, não tenho poder de ajudar assim, em termos de, a não ser através da oração e com intercessão de Deus junto, né, comigo. Então eu peço muito assim, quando eu vou fazer o reiki, os mentores espirituais, mentores do reiki, enfim,